Assim acontecera. Assim de fato acontecera. Ana, a querida esposa, depois de meses de tormentosa doença mental, encaminhando-se ao penhasco que montava divisa lá nos confins da fazenda, bem lá nos fundões, onde também desaguava certo riacho, por ele se lançara, indo perder-se por entre as águas em revoluteio, nunca mais se tendo dela notícia. Não mais se lhe podia sondar os passos, porque noite e dia era aquele andarilhar sem fim, falar sozinha, discursar, afrontar, contender, para logo mais cair em dolorosa quebrantura moral, angustiosa prostração de corpo e alma. Vivia livre, à vontade, pois de si nunca demonstração dera de que pudesse um dia fazer o que fez ou tornar-se perigosa. Aos 15 meses de tormenta, cauterizados todos na dor, não mais se lhe davam atenção, sem ser a respeito daquilo que lhe dissesse comer, vestir, higienizar-se. Quanta amargura, meu Deus, de lembrar, se me enfronha a alma no negror das brumas, que a memória teima em reviver, fazendo que meus olhos de espírito se marejem. Mas, se assim foi, contemo-lo então, ainda que sob o pélago de torturas cruciantes. Afinal, não sei de quem tenha vivido alheio ao manto de grilhões os mais félicos, e não seria eu, é claro, o primeiro em favor de quem abrisse a vida direito ímpar de precedência. Os anos lá se vão, ou nós por eles, e com isso feliz desembargo. Ana, hoje, meiga e amiga, refeita em face das leis superiores, ou em face de si mesma, o que é mais exato, marca tempo nos serviços de socorro, ora espargindo aquelas dádivas que o Pai comum nos lança em mãos, ora extraindo de si, de suas experiências, o com que ofertar lições a irmãos ainda viajores de primordiais caminhadas pelos sendeiros da consciência individual. Bem faz quem aproveita as dores bem curtidas, convertê-las em joias da alma pelas lições que encerram, eis o único mérito de sofrer. Fora isso, favas a dor. E se por inteligência puder alguém esquecer-se de que tal monstro existe, tanto melhor. Enquanto isso, enxugo meu pranto. Bem se vê que percorro caminhos por legiões e legiões de irmãos já percorridos. Enxugo meu pranto e prossigo narrando, porque para isso fui chamado, por aqueles que do Senhor planetário mais vizinhos são, por evolvimento, e que por isso mesmo, dando guarida a seus desígnios em favor do Consolador prometido, buscam ofertar todos os testemunhos para que um dia, o mais cedo possível, a face obrumbrada da terra se apresente com rasgos de claridade que jamais tenham fim. Meus dias, então, depois que Ana desaparecera no turbilhão das águas, transformaram-se em programa de horror a sorver. Chego a pensar ainda como os terei suportado, e diz-me qualquer coisa à consciência que, se não for a bênção das amizades astrais em serviço de tutela, também teria sucumbido. É certo que, ao cabo de ano e meio, a contar da triste jornada, as luzes do céu se me foram tornando próximas e pródigas em contatos sublimes e suavizantes. Mas, até então, como terei suportado o azedo de tamanho cálice? Sabe Deus o que é de justiça. E por assim ser, por ser de justiça, sangrei os pés nos calhaus abismais. Tirei de mim o que parecia não ter. Venci um tempo e consegui enfrentar-me, mais tarde, sem ter de que me envergonhar. Eu devia e tinha de pagar. Havia semeado a dor em seara alheia. Havia conspurcado o lar alheio. Dera-me em outros tempos a causar horrores e loucura. Eu e Ana, em vida anterior, sendo responsáveis por 2 lares, tendo sobre o que pesar com as atitudes menos elegantes, nem por isso nos demos a respeitar o que manda o espírito da lei.
Abandonando os respectivos lares, deixamos de um lado uma mãe e 2 filhinhos, e de outro, um pai e 6 rebentos, todos entregues ao mar das incertezas e aos aguilhões do desespero. Afronta e opróbrio foi a farta semeadura de nossos dias. E como não ter de pagar? Já disse alguém que é fácil, cômodo e aparentemente respeitável praticar um ato material e ofertá-lo a Deus à guisa de religião. Com isso, chegar a sentir desobrigada a própria função de obrigação espiritual. Mas quem disse que o céu pediu isso? Quem foi que serviu a Deus colocando ofertas materiais em lugar de ações decentes? Fosse espiritualidade o ato de oferta material, e eis que os abismos não teriam a que instância judiciária prestar serviço. Contivesse regular soma de respeito o fato de estarmos de acordo com o próprio modo de pensar quando cremos em doações exteriores, e todos os paganismos de todos os tempos teriam feito a emancipação do espírito que transita há centenas de milhares de anos pelas brenhas da terra sólida e pelos vales das regiões astrais. No entanto, felizes, bem felizes, somente aqueles que se valeram da senha única, o amor no trato para com seus irmãos de jornada. Sou disso testemunha 100%. Esqueci o dever para com o meu lar, abandonando mulher e filhos, sem contudo deixar ao léu das cogitações a dobragem de joelhos diante de altares e outras contrições do menu litúrgico. Dizia para comigo que todo homem tem direito a um tanto de cauda, conquanto não implique isso em abandono das coisas da fé. Mas assim não determina a ordem suprema, e não tendo força de lei, o que é feito pelo homem à revelia da lei só tinha de fato de esbarrar nas próprias ações. E esbarrei de maneira violenta. Foi um tranco cruel, sofrido em face de meu equilíbrio mais íntimo, um choque que me atirou por inteiro aos braços das trevas. Foram anos de romagem dolorosa pelos rincões inferiores, onde trevas e gemidos, uivos lancinantes e anátemas se oferecem em catadupas apocalípticas. 1.000.000 de vezes é preferível qualquer dor das de que pode ser ofertante à vida na carne. Todas as lepras, todos os cânceres nunca somariam em igual ao que se herda por valados tais. De par com a turbulência física, porque há um físico, levantam-se de dentro do ser avalanches de monstruosas coações de ordem espiritual, moral e mental, a ponto de enlouquecer, se para tanto tivesse mérito o infeliz viajor de tais plagas. A loucura seria uma bênção. Não obstante, tamanha investidura infernal ainda vim de ter de perder, em futura vida, ao objeto de todos os caminhos de minha alma. Não atribuo senão a Deus, tanto que a amava, a graça de ter vencido a tão cruel transe. Todos os apoios de familiares e conhecidos, principalmente de 2 filhinhos que ficaram sem mãe, de nada valiam. Parece que de fato não valeram em coisa alguma. O que valeu é que eu tinha de sofrer, tinha de resgatar-me. Passei noites à beira do rio, subi 1.000.000 de vezes ao alto da penha, fiz 1000 pensamentos escabrosos por dia, mas nunca tive coragem para atirar-me grotas abaixo, esfrangalhar-me nas quinas rochosas, depois sumir no estrondear das águas. No entanto, que maravilhosa era a paisagem! Naquele confim da fazenda, o estuário em que se convertia aquela infusão de belezas, sobre o que fosse faria a alma estrugir, menos, porém, rumo a coisas tétricas. As águas em revolta desfaziam-se em estrondos e espumas, repiques e coroas alvíssimas por cima de dorsos e lajeados milenares.
indo recuperar-se ao longe, naquele espraiado remansoso e poético, atingindo a franja sinuosa da Mata Virgem, por entre o que, nas épocas de enchente, rumorejantemente se lançava. Para berço de vida, e isso sim estava bem. Nunca, porém, para túmulo do que quer fosse, que isso saberia a sacrilégio. O belo não devia ser para as coisas vãs, e menos, muito menos ainda, para o crime. A Terra se testemunha como mundo embrionário em evolução, quando seus expoentes lançam mão do bom e do belo para aquele fim que é aviltamento. Nos cimos espirituais, entre ética e estética, não tem cabimento, cogite-se em possíveis lacunas. Fatores entre si paralelos, por força de virtudes, deles não lança mão o homem com o fito de profanação. A ética humana em tais paragens é cultivar pelo amor, desenvolver pela devoção e utilizar pelo mesmo sentido santificante de vida. No entanto, Ana fizera daquilo escárnio o seu sarcófago e a minha cela de penas e lágrimas. Minha mente conturbada, até mesmo abalada em seus dispositivos ordinários, dera por mostrá-la emergir das águas, a clamar, a exigir salvamento por meio de gemidos que se perdiam na escuridão da noite e no cântico alegre do dia. Assim a vi e ouvi, de fato ou por suposição apenas. Levantava-me, espetava o poder de visão, aguçava os ouvidos, e tudo se perdia, de novo, nas brumas da noite ou nos clamores do dia. As aves, festejando a alvorada ou lastimando o pôr do sol, e os peixes a espadanar a cata de insetos ou uns a outros, nada do que me ia pela alma sabiam. Eu curtia minha dor, o meu tugúrio, bem ao pé daquela natureza soberba em fragrância. Do firmamento azul não sumiram as luzinhas piscantes, nem deixou de pender o sol. Jamais faltou o passeio dos flocos gasosos pela tela azul do céu. O céu e a terra não tomavam conta de minhas angústias, enquanto o caudaloso rio de minhas penas transbordava por sobre as dunas de minhas impressões recalcadas. O mundo inteiro vivia a sua vida, o seu destino. Os programas não se confundiam, cada um valia por si. Certo dia, penetrando cabisbaixo casa adentro, sob o olhar triste de dois órfãozinhos que de mim deviam desejar mais, tive pela frente a figura veneranda de sinhá Marta, mestiça de índio e português, cuja idade bordejava os 80. Senhor, vê bem o que faz. Essas crianças não podem ser vítimas assim de sua fraqueza. Permaneceu quieta por alguns instantes, temendo qualquer reação de minha parte, mas prosseguindo a seguir num assomo de coragem. Desculpe-me, mas já é tempo de levantar a cabeça. Esse menino e essa pequerrucha, como vê, não podem continuar assim. Sinhá Marta tinha razão. Farto estava eu de sabê-lo, mas a vida, aquela vida foi transcorrendo por dias e mais dias. Aquela velhinha boa era o esteio da casa, a segurança de tudo e de todos. Vinha de servir a meus falecidos pais e ali estava, firme na sua envergadura de nobreza, sobranceira por sobre os anos e a alvura de seus cabelos. Cedia pouco, muito pouco, ao guante do tempo, mas não tinha o que apelar, como nenhum mortal tem, encarquilhando-se cada vez mais, curvando sobre si mesma o peso do corpo, a quem tanto de obrigações atribuía.